Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós tivemos agora esse momento maravilhoso que a pastora, o pastor Rubens, nos proporcionaram através da Santa Ceia, nos lembrando daquele momento em que o nosso rei entrou, com toda a sua glória e majestade. Ele entrou, glória e majestade que nós sabemos que é do reino dele, daquela forma, montado no jumentinho, e como a pastora explicou, aquela ali era a forma que os judeus o recebiam. Nós também dizemos Hosana, nós dizemos Maranata, nós aqui estamos na presença do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos ver a lição de número 6 da nossa revista Em Marcha, nossa revista bem atualizada. Amei fazer o estudo dessa lição, porque tem textos literários aqui que eles pesquisaram, que são do ano passado, então o pessoal está buscando muitas informações bem atualizadas. Na hora que eu estiver passando aqui eu vou falar com vocês. Nós tivemos um pequeno probleminha e aí eu não vou projetar aqui para vocês, mas em compensação eu vou colocar o estudo depois no WhatsApp da nossa igreja, e quem também tiver interesse a gente coloca disponibilizando, tá bom? No privado. Bem, pessoal, nossa lição de hoje é Viver com Fé e Razão. Esse é o título da nossa lição, Viver com Fé e Razão. Então, nós vamos ler primeiro o texto indicado, que é 1 Coríntios, no capítulo 14, dos versículos 12 até o 25. Então, vou esperar vocês, eu já abri aqui, mas eu vou esperar vocês. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, versículos 12 até o 25. Então, como diz a pastora, Amém? Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 14, dos versos 12 até o 25. Então eu vou ler. Assim acontece com vocês. Vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não está sendo edificado. Versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens e de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador, e por todos será julgado.
e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém. Eu queria orar com vocês. Deus, louvado seja o teu santo nome, exaltado para todo sempre seja o Senhor, através de nós. E nós, Senhor Deus, queremos sempre dar a Ti toda a honra, glória e louvor. Pai, nós passaremos agora para esse estudo e pedimos que o Senhor use a minha vida para falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor é poderoso para tocar e completar, Senhor Deus, o entendimento na mente e nos corações, através da fé que os nossos irmãos têm. Então, usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse estudo eu achei muito interessante e muito contextualizado. Eu estava conversando ontem com a minha mãe e eu achei muito contextualizado, né? Passando para ela o entendimento que eu tive através desse estudo, e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Só que antes de eu iniciar realmente, eu queria fazer duas perguntinhas. Imagine que você está num grupo, numa sala, e de um lado as pessoas estão desprezando a fé que algumas pessoas têm na Bíblia. Então, de um lado tem um grupo de pessoas que desprezam a fé na Bíblia, né, a fé das pessoas, e desse outro lado aqui, um monte de gente que está desprezando o uso da razão. Então, de um lado, uns que têm fé, de um lado, outros que têm a razão. O que acontece quando esses dois grupos ficam frente a frente? Fica uma grande discussão. Aqueles que têm fé, levantando a voz, falando não, temos que fazer pela fé, somente pela fé. E o outro lado falando não, temos que usar somente o conhecimento, a razão. E esses dois grupos nunca vão entrar em acordo. Nunca. Mas na nossa vida cristã, nós podemos encontrar caminhos para conviver com a fé e com a razão. E tudo isso visando a glória de Deus e o cumprimento da missão. Conhecendo as orientações do apóstolo Paulo, que foi feita para a igreja de Corinto, e analisando também o sermão 70 de John Wesley, o sermão 70 tem o nome de O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. Chique, né? Vou repetir, O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. Vamos refletir nessa lição sobre a importância de não desprezar a razão em relação à fé e nem desprezar a fé em relação à razão. Bem, como fundamento bíblico, nós temos que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, mais ou menos nos anos 50 e 51 depois de Cristo. Essa foi a segunda viagem missionária que ele fez, e ele ficou 18 meses ali naquela cidade, como está relatado lá no livro de Atos. Aquela igreja era formada majoritariamente por pessoas pobres, escravas, e a cidade de Corinto era uma das maiores do Império Romano. Isso foi escrito por Bortolini, em 2008. Após a sua partida, Paulo continuou a zelar pela igreja através das cartas. Então ele mandou uma carta, 1 Coríntios, depois mandou outra para o povo. A igreja vivia diversos problemas naquele momento. Um dos problemas grandes que eles tinham, partidarismo. Um grupo era de um partido, outro grupo de outro, e era uma coisa, não sei se tem alguma semelhança com hoje, mas era assim. Incestos aos montes. Processos em tribunais eram comuns entre os irmãos dali. A falta de compromisso do povo era grande. Tinha conflito entre os fracos e os fortes. Tinha reivindicação das mulheres. Tinha incoerência na hora da celebração da Santa Ceia. Tinha dúvidas em relação à ressurreição dos mortos. Muitas dúvidas em relação aos dons. Será que tem alguma semelhança com hoje em dia? Você consegue relacionar? Daqui um pouquinho a gente conversa sobre isso. Aparentemente, a igreja de Corinto possuía muitos dons, mas fazia pouco uso da razão e do discernimento no uso deles. E isso atrapalhava muito a edificação da igreja. Bem, os dons espirituais deveriam ser utilizados com sabedoria para promover a edificação. Para isso, o falar em outras línguas deveria vir acompanhado de interpretação. É o texto que nós lemos, que Paulo fala que é a questão do falar em línguas. Então, nesse momento agora, eu vou falar para vocês o que ele falou naquela época para o povo da igreja de Corinto. Então, olha,
tinha que ser acompanhado por interpretação, porque isso era importante para a edificação da igreja. Paulo orienta a orar com o espírito, mas também orar com a mente, para que a igreja fosse edificada como um todo. Em outras palavras, a igreja de Corinto precisava aprender a viver com fé e com razão. Tudo junto. O apóstolo prefere a edificação da igreja à exposição de próprios dons de espiritualidade. Naquele versículo, né, que ele fala assim, olha, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir a todos do que falar 10.000 palavras em línguas. Ele desejava que os cristãos e as cristãs da igreja de Corinto entendessem a relação entre a fé e a razão, para que por meio dessa compreensão eles pudessem crescer não só nas experiências espirituais, mas também no entendimento. Não sejam como meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, não. Sejam pessoas maduras. Está escrito lá no capítulo 14, versículo 20. Então, trazendo toda essa história, né, esse fundamento bíblico para os dias de hoje, em nossos dias, nós temos pessoas com boas intenções que valorizam muito a fé sem levar em conta a razão. Por isso, essas pessoas acabam enveredando pelo caminho do escândalo e do fanatismo. O culto passa a apoiar-se apenas na emoção e a razão santificada é ignorada. Da mesma forma, existem cristãos e cristãs que, presos no extremo da razão, deixam o caminho da fé, deixam o caminho da esperança, deixam o caminho do amor e navegam dentro de um mar de frustrações. Difícil, né? Bem, eles não conseguem responder com a fé a muitas indagações que a razão nos deixa, né? A razão deixa a gente com 1001 interrogações na cabeça. Bem, na época de João Wesley, a situação não era muito diferente. Muitos cristãos e cristãs estavam seguindo o caminho de entusiastas. Era uma forma fanática de servir a Deus que ignorava toda a razão e o bom senso. Também na época de João Wesley, florescia um movimento chamado Iluminismo, que defendia a razão como o caminho mais seguro para o conhecimento e ignorava as Sagradas Escrituras e o uso da fé. O Iluminismo era, nesse período, né, eles consideravam muito mais a razão do que a fé para as pessoas. Diante daquela realidade, Wesley escreveu um sermão com o tema O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. É o Sermão 70, que eu comentei no início. Bem, na perspectiva wesleyana, a razão tem a ver com a afetividade. E ela está ligada ao conhecimento que é dado por Deus para discernir uma realidade. Wesley entendeu que a razão contribui para o conhecimento de Deus, não sendo esse o único caminho. Na abordagem wesleyana, a razão ajuda a organizar nossa vida e abrir os olhos da realidade sem excluir a Bíblia, sem excluir a experiência, sem excluir a tradição. A razão em Wesley faz parte do processo do conhecimento do reino de Deus. Eu achei isso brilhante, irmãos. A razão para Wesley faz parte desse processo, né, de santificação para que a gente possa alcançar o conhecimento do nosso Deus. Isso foi escrito por Paula, né? No ano passado, em 2019, foi um relato que ela fez a respeito desse sermão de João Wesley. Esse sermão de João Wesley ajuda a gente a discernir algumas questões com relação à vida. Primeira forma de nós refletirmos sobre isso. A razão pode fazer alguma coisa? Ela nos auxilia a direcionar e realizar diversas tarefas. João Wesley dizia que ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência, né, o zelo de um homem que ele possa ter inventado, ela nos ajuda. E tem nos ajudado, a razão tem nos ajudado nesses milhares de anos em que ela, né, está sendo descoberta e avaliada. Nenhum homem pensante pode duvidar que a razão presta um serviço considerável a todas as coisas relativas a esse mundo presente. Tem ninguém aqui que nega, né? 2. A razão pode nos ajudar na nossa vida cristã?
Eu estou aqui para te dizer que sim, como João Wesley. Bem, por ela nós conseguimos sistematizar a nossa fé em Cristo e também nas Escrituras. Vou repetir isto. A razão pode nos ajudar na nossa vida cristã? Sim. Por ela nós conseguimos sistematizar nossa fé em Cristo e também nas Escrituras. O Wesley nos ensina que Deus nos tem dado a razão como um guia que nos ajuda a entender o que é a fé, por meio da qual nós somos salvos, qual é a natureza e a condição da justificação e quais são os seus frutos imediatos e subsequentes. 3. O que a razão não consegue fazer? Isso é muito importante, preste atenção. O que a razão não consegue fazer? A razão tem seus limites, como por exemplo, ela não pode produzir a fé. Embora ela sempre seja consistente com a razão, ainda assim a razão não pode produzir fé. No sentido bíblico da palavra mesmo que eu estou dizendo. Porque a fé, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, é a evidência ou a convicção das coisas que não são vistas. A razão trabalha muito com o que está vendo. Eu vejo essa garrafa amarela. Mas a fé, ela trabalha com aquilo que nós não vemos. Eu creio que o Senhor Jesus virá nos buscar. Eu creio que Ele fará milagres. Eu creio que a pandemia, em nome de Jesus, ela vai acabar. Remédios vão surgir. Eu creio. E isso só pode vir pela fé. A razão sozinha não pode produzir esperança. Interessante. Eu quero dizer que a esperança, né? O Wesley falando, viu, irmãos? Eu quero dizer a esperança bíblica por meio da qual nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança somente pode brotar através da fé. Consequentemente, a razão, sendo incapaz de produzir fé, deve ser igualmente incapaz de produzir esperança. A razão também não pode produzir o amor de Deus. É óbvio, já que ela não pode produzir a fé ou a esperança, por meio das quais somente o amor pode fluir. Se ela não produz nem fé, nem esperança, o amor que vai sobressair a partir desses dois não vai acontecer, se ela não produz esses dois. E como a razão não pode produzir o amor de Deus, tampouco ela vai poder produzir o amor ao próximo. Então a gente percebe a importância desses dois elementos, fé e razão, para desenvolvermos uma vida cristã saudável. Para melhor aproveitá-los, é importante reconhecer que a fé não nos dará as respostas. Não é porque nós cremos em Deus e cremos na Bíblia que nós vamos entender todos os fatos da nossa vida. Mas aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticado com o uso da razão. Está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 29, eu queria ler com vocês, porque eu achei intensamente importante essa parte. Deuteronômio, depois vocês abram, por favor. Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Bem, a Bíblia nos diz que existem coisas encobertas e existem as coisas que são reveladas. Então aquelas que são encobertas, que a razão, muitas vezes vem na nossa mente falando, eu preciso descobrir isso, como que surgiu aquilo. Algumas coisas ainda estão encobertas, mas aquilo que é revelado, com certeza o Senhor vai trazer à nossa memória. E não significa que nós temos que explicar também tudo que nós cremos pela fé, pela razão. Não adianta, né? O Wesley fala, nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Bem, quantas vezes vivemos testemunhos, intervenções de Deus na vida, sem que tenhamos como explicar? É interessante essa parte do estudo, porque ele fala assim, olha, lembra daquela doença incurável? A doença desaparece, a pessoa é curada. Alguns problemas que são insolúveis, que de repente eles são resolvidos. Algumas causas perdidas, de repente, são ganhas na justiça. Tudo isso pode acontecer como resposta de Deus a quem o busca com fé.
Pela fé, acreditamos no Deus único e trino. E por mais que se tente explicar este e outros mistérios da fé, a razão não dá conta. Não há nada de errado em não ter explicação para tudo. Isso é importantíssimo. O que não pode nos faltar é a fé. Ter fé não nos isenta de raciocinar. Há uma responsabilidade de nossa parte de viver nessa vida justamente buscando a santidade e fazendo escolhas que agradem a Deus. Isso é importantíssimo. Nossas escolhas têm que estar de acordo com o que o nosso Deus está falando no nosso coração, na nossa mente. Para isso, nós usamos a razão. Não dá para nos alienarmos da vida só porque cremos que Deus está conosco e cuida de nós, ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Viver hoje com fé e com razão, dependendo de Deus para conduzir a ambas. Isso sim é a sabedoria vinda do Senhor. Vou repetir. Viver hoje com fé e com razão, dependendo de Deus para conduzir a ambas, é a sabedoria vinda do Senhor. E o que a gente conclui então? Que a razão, santificada por Cristo, é a ferramenta necessária para a nossa condução da vida. Devemos acolher a razão como um dom precioso de Deus. Wesley conclui seu sermão dizendo: eu me permito agora acrescentar umas poucas e claras palavras, primeiramente a você que subestima a razão. Nunca mais fale de maneira dura, incorreta e em tom de deboche contra esse precioso dom que Deus deu. Reconheça a lâmpada do Senhor que tem sido fixada em nossas almas para excelentes propósitos. Wesley conclui e eu concluo fazendo com vocês uma oração, dizendo para Deus fixar na nossa mente o estudo de hoje, para que a gente entenda o que a fé e a razão em conjunto podem fazer na nossa vida. Amém? Mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor fale, complete no coração dos nossos irmãos e irmãs aquilo que o Senhor pretende, nos falar. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos traz esses esclarecimentos através da Tua palavra. Fica conosco, dá-nos um restante de dia abençoado e na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Até mais, amada igreja. Graça e paz.